Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Alguma coisa aqui. Ai, glória a Deus, né, meus irmãos? Mais uma semana que passamos para a glória do Senhor. Estamos indo cada dia mais, né, sendo fortalecidos, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, tem ministrado em nossos corações. Hoje eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos com o título Fé em meio à tempestade. Quantos precisam de fé em meio à tempestade? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos porque tempestade não tem dia, não tem hora, não tem local. Tempestade, ela vem. Ela vem e nós precisamos estar preparados. Abra sua Bíblia comigo, obrigado, meu irmão. No livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Nós não combinamos, né, irmão Cássio, a música que você cantou. Salta o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navegue com fé em Jesus. E então... Mateus capítulo 8, versículo de número 23. 8:23. Eu falei 23, 8? Não, então é 8:23. Eu e meu TDAH normal. Eu não tenho TDAH, não. Oito 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Versículo 26. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos reunidos aqui para ouvi-la e entender aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Usa-me, Senhor Deus, essa noite, através do Teu Espírito, para que possa falar a Tua igreja, para que possa direcionar, Senhor Deus, a Tua igreja naquilo que for melhor possível para nós, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por tempestade. É avião que cai, é problema com governos, é guerra, é rumores de guerra, isso longe da gente. Se trazer mais por perto, nós estamos cheios de problema, cheios de coisas que fogem do nosso controle. Tempestade não tem dia nem hora marcada para chegar. Engraçado que se a gente for ler o capítulo 8 de Mateus, aqui está acontecendo várias curas. A cura de um leproso, a cura de um servo do centurião, a cura da sogra de Pedro. Tudo aqui os discípulos observaram isso. Os discípulos viram os milagres acontecendo. Cá para nós, é mais fácil ver o milagre na vida do irmão ou presenciar o milagre na sua vida?
É muito mais fácil ver na vida do irmão. Quando o irmão conta uma bênção para nós ficamos maravilhados. Mas e quando é com a gente? E quando o problema está com a gente? Aí o negócio fica mais complicado. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Nossa, curou a sogra de Pedro, curou o leproso, curou o servo centurião, curou um monte de gente, mas na hora que era para salvar eles do barco, eles ficaram com medo. Agora é com a gente. Vamos todo mundo morrer. É um desafio, irmãos. Sabe por quê? No versículo 23 e 24, está falando para nós o seguinte: olha, as tempestades são inevitáveis. Engraçado que a tempestade chegou, não é porque ele estava fora da presença de Deus. Jesus entra no barco, os discípulos entram junto, acompanham ele, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Ah, mas também o irmão saiu da igreja. Não, não é porque o irmão saiu da igreja, não. Dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, tempestade vem. Nós precisamos estar preparados, porque a gente acha que tempestade é só quando a gente está fora da presença de Deus, só quando a gente está em pecado. Ah, mas também tu vive em pecado? Não, irmão. Você vivendo em santidade, andando conforme a palavra do Senhor, assim os discípulos estavam. A tempestade veio. Então, muitos de nós, às vezes, falam assim: mas tem que consertar com Deus, contar na tempestade. Quem já ouviu isso? Não, irmão, se tem que consertar com Deus, você vai consertar o quê, gente? Não, às vezes a tempestade vem, até mesmo você servindo a Deus. Amém? Os discípulos aqui estavam servindo a Deus, estavam andando com Deus, e tempestade veio. É óbvio, tem coisa também que a gente tem que consertar, que veio algumas tempestades, porque nós fazemos coisa errada, né? Não estou aqui aliviando, não, e falando que não acontece porque nós fazemos coisa errada, não. Mas o que eu quero dizer para vocês mesmo no centro da vontade de Deus, a tempestade vem. Por que Deus usa a tempestade? Irmãos, as tempestades vêm para fortalecer a nossa fé. Nós precisamos entender que a gente tem que ter grande motivo de alegria quando passar pelas provações. Porque a provação gera em nós o quê? Fé e perseverança. Não é isso que Tiago fala? Nós devemos permanecer firmes. Por quê? Porque a aprovação da nossa fé gera perseverança, nós vamos perseverar. Então Deus vai usar os tempos difíceis para nos fortalecer. Deus vai usar os tempos ruins para nos fortalecer. O não de Deus, a tempestade que vem, é Deus querendo nos ensinar algumas coisas. Para nós que temos mais de 10 anos de caminhada, 5, 2 ou talvez até 1, se perguntar algumas coisas para vocês: irmão, conta uma prova sua que você já passou e teve vitória. Nós temos um monte, mas no tempo que a gente está passando é a pior coisa do mundo. Passar por um momento de tempestade, ninguém quer. Quem já entrou em alto mar, já teve a oportunidade de entrar em alto mar mesmo, né? Não é aquele alto mar que você avista a praia, não. Alto mar que você nem vê a praia. Eu nunca tive a oportunidade de entrar em alto mar. Pelos vídeos que eu vejo naquela pesca mortal, quem já viu pesca mortal? Gente do céu, fala assim: gente, tem maluco para tudo. Eu prefiro 1000 vezes um avião do que um barco no meio do oceano. Aquelas ondas daquele tamanho, irmão, os discípulos aqui, a tempestade, olha que Pedro estava no barco. Pedro poderia falar: não, isso aqui eu sei resolver, sou pescador, eu entendo do negócio. Pedro estava lá, irmão. E Pedro também ficou com medo. Pedro achou que ia morrer. Falou assim: dessa nós não passa. Dessa que já era. Era uma tempestade terrível. Às vezes a gente acha que é uma chuvinha que nós enfrentamos aqui. Não, irmão. Eu tenho certeza que era barco subindo lá em cima, baixando lá embaixo, ondas entrando para dentro do barco, e aquele negócio feio. Tinha pescadores experientes ali. Sabia do que estava passando. E o que eu ia dizer é o seguinte: Deus vai nos fortalecer na tempestade. Seguir a Cristo não significa ausência de tribulação. Seguir a Cristo não significa ausência de problema. É uma coisa que nós temos que parar de viver, de achar que servir a Cristo, nossos problemas estão resolvidos. Todo dia nós temos problema. Todo dia nós temos desafio. Todo dia tem um enviado do diabo para nos perseguir. Todo dia você tem que matar um leão. Todo dia, isso ninguém está isento. A gente precisa entender que é nessas
Nesses momentos, Deus também está conosco. Deus também está dos nossos lados. Se a gente lê a Bíblia, eu costumo dizer que a maioria dos nossos irmãos sofrem por não lerem a Bíblia, porque a partir do momento que a gente pega Gênesis, Apocalipse, é problema para tudo quanto é lado. Eu estou lendo Levítico ou Números? Acho que Levítico. Vai saber da minha cabeça, irmão. Eu li hoje. A morte de Arão, irmão. Você sabe como é que foi a morte de Arão? Deus manda Moisés falar com a rocha. Qual é a história? A Bíblia diz que Moisés bate na rocha. 2 vezes Moisés bate na rocha. Pelo fato de Moisés bater na rocha, Deus não deixa ele entrar na terra prometida, nem ele nem Arão. A morte de Arão foi da seguinte forma: Deus falou para Moisés, eu vou levar Arão embora. Acho que não falou para Arão não, Deus falou com Moisés, eu vou levar Arão embora. Então você leva Arão e o filho dele para o monte, de lá você vai tirar a roupa de Arão, colocar no filho, e eu vou tirar a vida de Arão. Imagina Moisés, irmão, o cara que foi braço direito dele, ouve um negócio desse. A palavra de Deus não fala se Moisés falou com Arão ou não. A palavra de Deus fala que em Israel, no arraial ali, houve muito pranto pela morte de Arão. Arão era um homem querido. Olha que desafio, que luta. Você sabendo que Deus iria levar o seu amigo embora, queria acabar a história sua e dele. Nós passamos por tantas coisas, homens de Deus passam por tantas coisas. Só que a gente tem que entender que Deus tem um propósito para tudo. Olha a vida de Jó. Irmão, se a gente lê a Bíblia, é o que eu estava dizendo no começo aqui, nós vamos ler a Bíblia e saber que os nossos irmãos passaram por dificuldades. Olha Jó. Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. O diabo foi falar com Deus a respeito de Jó e não tinha que falar. Ah, não, mas é porque Jó tem muita coisa. Aí Deus falou assim, então tá, faça Jó passar por todo e qualquer tipo de tribulação, mas não tire a vida de Jó. Irmão, a história é tão maravilhosa que Jó termina o seu livro dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Uma coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite, tribulação na nossa vida é saber que Deus está vivo e cuida de nós. Toda vez que você estiver passando por um problema, dá glória a Deus porque você vai ver Deus fazendo. Dá glória a Deus porque você vai ver Deus mudando a sua história, mudando a sua vida. Talvez a tribulação vai durar alguns meses. Talvez a tribulação vai durar alguns anos. Talvez a tribulação vai durar um dia. Paulo e Silas na prisão, preso, começaram a louvar a Deus, e louvando a Deus, as cadeias se abrem, caem, livramento na hora. O que nós precisamos entender nessa noite? A primeira coisa, Deus está conosco na tribulação. Deus está conosco na tempestade. Você não está sozinho ou sozinha. Você não pode parar de crer no Deus, você não pode deixar de servir ao Senhor por causa de problema, irmão. Não pode, porque Ele está contigo, Ele está te forjando, porque no meio da tribulação a nossa vida é exposta. No meio da tribulação nós sabemos se temos fé ou não. É no meio da tribulação que os discípulos dizem, olha, vamos clamar por Jesus. Jesus estava com eles. Eles viam Jesus dormindo. É bom entender, e aqui, glória a Deus, porque os discípulos clamaram por Jesus. Nós sabemos que quando nós clamamos, o Senhor nos chama. O Senhor nos ouve. Quando nós chamamos a Cristo, o Senhor nos ouve. E o que eu quero trazer para vocês é, qual é o tamanho da nossa fé? É o que Cristo pergunta para eles. Homens de pequena fé. A tribulação é bom, irmão. As tempestades é boa, porque revela qual é o nível da nossa fé. Como está a nossa fé?
Sabe, o maior problema do homem e de uma mulher de Deus é quando ele começa a reparar na tempestade e esquece de olhar para Cristo. É quando nós começamos a olhar para os problemas. É quando nós começamos a olhar para as ondas ao nosso redor, assim como Pedro olhou. Pedro estava de boa, irmão, andando sobre as águas, como se estivesse andando num concreto puro. Quando ele começa a reparar nos ventos, no mar, ele começa a afundar. Toda vez que nós tiramos os olhos de Cristo, toda vez que nós paramos de olhar para Cristo, nós começamos a afundar. Nós achamos que vamos morrer. Isso é tirar foco, é tirar a nossa fé. Não perca a fé, não pare de olhar para Cristo, meu irmão, minha irmã. Você precisa todos os dias da sua vida começar o dia olhando para Cristo. Quantos lembram da história dos 12 espias? Josué e Caleb. Irmão, eu quero entender o cacho de uva que vários homens carregavam. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender isso. Deve que comia de faca, né? Igual melancia. Você tinha que cortar a uva. Só pode. Era uma terra boa, mas tinha gigante. Tinha problema. Sabe, irmãos, nós precisamos amadurecer a nossa fé. Porque uma fé madura mostra que nós estamos descansados na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo. Deus está cuidando de tudo. O problema aqui não era a tempestade, era a incredulidade. O problema na sua vida não é a tempestade, não é os problemas que você está passando. É você achar que Deus não consegue resolver. É você achar que Deus não tem poder para resolver. É você achar que Deus não pode te dar dinheiro. É você achar que Deus não pode tocar no seu filho. É você achar que Deus não pode abrir uma porta de emprego. É você achar que Deus não pode mudar a sua história. Deus pode, Deus vai fazer. Só precisa aguardar, só precisa crer, só precisa louvar a Deus. Lembra de Abraão? Abraão não duvidou da promessa de Deus. Tentou dar um jeitinho, deu problema, e até hoje nós estamos vendo esse problema. Você não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer. Você precisa entender que Deus está fazendo. Deus muda a história, Deus transforma. Nós precisamos descansar no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é soberano, Deus faz milagres, Deus abençoa o seu povo, Deus cuida do seu povo. Sabe, eu costumo pensar nisso aqui. Imagina o apóstolo Paulo hoje, irmão, vivendo hoje. Imagina se o evangelho estivesse sendo pregado hoje pela primeira vez, alguns anos depois, 10, 15 anos depois, um dos maiores apóstolos preso. Será que Deus não foi soberano em prender o apóstolo Paulo? Será que Deus não amava o apóstolo Paulo? Será que Deus quis fazer com que o apóstolo Paulo pagasse todos os pecados, como nós ouvimos? Eu estou pagando pecado, só pode. Nós não pagamos pecado, irmãos. Cristo pagou todo o nosso pecado. Nós vivemos debaixo do propósito de Deus. O apóstolo Paulo passou anos e anos preso, evangelizando toda a guarda petroliana, essa palavra garra. Essa guarda tinha acesso ao rei. Todos foram evangelizados. O evangelho se espalhou. A igreja sendo perseguida, sendo colocado, irmãos foram queimados vivos. Eu falei isso aqui na minha primeira pregação sobre as 7 cartas da igreja. Viraram luminárias nas ruas. Que tempestade é essa? Será que Deus não está no controle? A perseguição da igreja fez com que o evangelho espalhasse para o mundo todo. Os cristãos tiveram que sair correndo. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que eu e você precisamos entender é: Deus nunca nos deixará, independente da tempestade que estiver passando.
Deus não me deixará, Deus não te deixará. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, Deus é conosco, Deus está no nosso barco, Deus está conduzindo a nossa vida, Deus está nos guardando. Por que temer? Às vezes não vai sair do nosso jeito, não vai, mas a melhor coisa na vida de um homem é sair segundo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem toda tempestade é certeza de vitória. Nem toda tempestade é certeza de vitória. Tem hora que vai dar errado aos nossos olhos. Tem hora que vai parecer que Deus não está no controle. Mataram Estevão, mataram outros discípulos, vários irmãos morreram. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, é que em tudo e em todas as coisas nós devemos dar glória a Deus. Nós devemos glorificar o nosso Senhor. Nós devemos olhar e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Não que nós devemos aceitar tudo, amém, irmãos? Nós vamos lutar até o fim por todas as coisas. Mas se não der certo, pelo menos uma coisa a gente fez: nós lutamos, nós fizemos o que deveria fazer, nós oramos, nós jejuamos, nós brigamos, nós fomos, nós lutamos contra essas ideologias, nós lutamos, nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre tudo, e Deus vai controlar tudo. Uma coisa que esse texto ensina para nós, no versículo de número 26, parte B, diz assim: então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Uma coisa que esse texto ensina para nós, que Cristo tem autoridade absoluta sobre toda a criação. Cristo é o Senhor, Cristo é o que governa tudo, Cristo dá ordem em todas as coisas, Cristo é o nosso Senhor, nada foge do controle de Deus. Ah, mas a tempestade é muito alta. Irmãos, no texto de Marcos a palavra diz que tinha mais barcos juntamente com eles. Aí eu fico imaginando, a tempestade não era só para o barco que Jesus estava. Imagina esses outros barcos, irmão, sem Jesus no barco. Imagina que bagunça que estava. Quando Jesus declara para mudar as circunstâncias dos discípulos, até aqueles barcos que estavam perto têm a circunstância alterada. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu tenho certeza que a sua oração, que o seu clamor por Cristo, faz com que as pessoas que estão ao seu redor também sejam abençoadas da tempestade. Talvez um familiar mais distante, um amigo, mas se você clamar ao Senhor e tiver todo mundo próximo, vai ser abençoado também, porque o que Deus tem para fazer na sua vida resbala na vida dos outros também. Todo mundo é abençoado. Todo mundo recebe o livramento de Deus na vida deles. Sabe? Entenda isso, irmãos. Entenda isso na sua vida. Se você guardar isso na sua vida, você vai saber passar. Às vezes quando eu monto umas palavras assim, né, quando Deus me dá umas palavras assim, eu fico fazendo uma retrospectiva da minha vida. Nós já vivemos cada coisa que eu faço isso. Eu sou doido, a Sanara é um doido e meio para acompanhar um doido. A gente já viveu cada coisas, cada milagre de Deus. Cada coisa que você fala assim: meu Deus,
é só o Senhor mesmo. E se eu pedir os irmãos para contar aqui, vocês têm vários testemunhos que marcaram a vida de vocês. Um livramento de um acidente, alguma coisa que aconteceu, sabe? Umas loucuras. Eu tenho uma loucura que essa eu guardo no meu coração, que, meu Deus. Eu acho que alguns irmãos já ouviram, mas eu quero contar de novo. Um dia eu estava, não sei se a Loá já era nascida, era bebê, não, era eu e você só. Ou era, não lembro. A gente não tinha dinheiro para ir no culto, colocar gasolina no carro para ir no culto. Se a gente ia, a gente não voltava. Já tinha lá já? Se a gente ia, a gente não voltava. Eu pensei comigo assim, de manhã, falei assim, no Arena eu não perco, né, irmãos? Mas não perdi a Arena por nada, né? A Arena nós não ficava sem. Falei, não, eu vou no culto. Eu vou. Falei, Deus, e eu vou colocar 2 ou 4 litros de água nisso aqui e vai virar gasolina. Irmão, eu estava decidido a colocar água no carro. Eu iria pôr mesmo. Ia virar gasolina, irmão. A água ia virar gasolina. Só que aí Deus falou assim, esse rapaz é doido demais. Meu sogro me liga e fala assim, ô, faz um serviço para mim. Falei, eu não tenho gasolina não. Não, dá para chegar aqui, eu te dou dinheiro, você abastece e você resolve para mim e fica com um pouquinho de gasolina para você. Não, falei, dá para chegar aí? Dá. Irmão, cheguei lá, me deu dinheiro para gasolina, rodei o final de semana inteiro. Não virou água, mas a gasolina chegou. Eu falei assim, mas eu não vou deixar de ir para o culto. E dentre outras coisas, irmão. Dentre de outras coisas que a gente já fez, sabe, abrir essa igreja na pandemia. Bogão lembra disso. 23 pessoas contando as crianças. R$ 2.500 de aluguel para pagar. E eu desempregado. Abrimos. E graças a Deus, as contas da igreja nunca ficou sem pagar nenhuma delas. Deus sempre vai fazendo, Deus sempre vai indo. Deus mandou eu vender uma casa e ir embora para Ribeirão Vermelho. Obedecemos a Deus, loucura. Botei a casa à venda 10 horas da manhã, 2 horas da tarde estava vendida. Tivemos vários milagres lá em Ribeirão. Passamos por várias coisas. E, Senhor, irmão, eu já sei que Deus dá. Hoje eu posso encarar qualquer projeto que Deus está mandando, que eu sei que Deus vai prover. Porque no dia da tempestade, o Senhor agiu. No dia da falta, Deus agiu. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Senhor Jesus Cristo vai agir na sua vida, irmão. Guarda o seu coração, confie em Deus, não desespere. Confie no Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Não importa o tempo, não importa quanto tempo dure. Deus está cuidando de nós. Sabe? O que nós devemos fazer diante disso tudo? Uma coisa a gente tem que ter: temor e louvor. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos. Sabe? Nos dias ruins, nas tempestades, quando Deus fazer o milagre, quem você vai louvar? Quem você vai glorificar? A tempestade vem para a gente saber quem é Deus. E no dia que Ele se revelar a você, quem você vai adorar? Adore ao Senhor. Tema ao Senhor. Esses homens, a palavra de Deus diz que eles ficaram perplexos. Eles ficaram admirados. Irmão, foi instantâneo. Sim, você fala assim, água, transforma em vinho. Tuf. Mar, acalma. É na hora. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, o milagre de Deus na sua vida vai ser de uma hora para outra. Você vai ver, né? Tem uma frase, me ajuda aí com essa frase. Deus demora muito tempo para fazer de repente.
A gente acha que Deus demora, mas Deus tem o tempo certo para fazer o milagre. Deus tem a hora certa para fazer o milagre. Talvez vai demorar anos para você ver o seu milagre, mas você vai ver o seu milagre. Talvez vai demorar tempo para você ver o seu milagre, mas você vai ver. É só você crer, porque a verdadeira fé, ela gera temor. A verdadeira entrega ao Senhor, você vai saber quem você está servindo, você vai saber Deus. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus que vai trazer o milagre para mim. Não existe milagre pequeno, milagre grande, existe milagre. Porque às vezes o que é pequeno para você é grande para outro irmão. Talvez uma cesta básica para você, o que é uma cesta básica para mim? Mas para o irmão que não tem, na África, eles falam que quando chega uma cesta básica, o alimento, eles fazem jejum agradecendo a Deus, porque chegou o alimento e vai comer o alimento depois. Tem noção disso, gente? Não tem. O seu milagre é o seu milagre. A sua história é a sua história. E Deus está cuidando, Deus vai fazer. Adore ao Senhor. Você precisa adorar a Deus. Você precisa entregar o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo, irmão. Sabe? Eu só acho que o que nós precisamos entender nesses dias, e muito claro para nós, tempestades são bênçãos. Porque não é eu sei que está passando, eu tenho as minhas, irmão. Eu sei que vocês têm a de vocês. Eu sei que cada um tem a luta sua. Eu sei que cada um precisa de alguma coisa. Nós precisamos identificar a tempestade, amém ou não, irmão? Estou passando tempestade, qualquer irmão. Eu não fui para a praia esse ano, isso não é tempestade, não. Isso está triste, magoado, porque não teve férias esse ano. Isso não é tempestade, irmão. Isso não é tempestade. Isso é um não descanso por enquanto. Um dia você vai. Tem como descansar aqui, ó, Jaci, água do mesmo jeito, mói do mesmo jeito. Cada um tem um tempo. Tempestade é uma luta que foge do nosso controle. Talvez você nem passando por tempestade tá, mas pelo fato de não ter tirado umas férias na praia, acha que está passando por tempestade. Tempestade é aquilo que foge do nosso controle. E é aquilo que nós devemos clamar ao Senhor. Salva-nos! Vamos morrer! O dia que você estiver a ponto de morrer, a ponto de não conseguir fazer nada, você está numa tempestade. E Deus vai te livrar. E Deus vai ser glorificado. E se não te livrar, presta atenção no que eu estou dizendo. E se não te livrar, é porque Deus quer fazer alguma coisa com isso. É porque Deus quer mostrar alguma coisa com isso. Entenda isso, irmãos. Olhe para a história da igreja. Deus não livrou alguns irmãos, mas Deus foi glorificado na história. Deus tem seus planos. Deus tem seus propósitos. Deus tem sua forma de trabalhar. Nenhum dos apóstolos morreram tranquilo a não ser João Batista. Todos os apóstolos morreram de formas terríveis, como mártires. E Deus foi glorificado. O que nós precisamos entender é que Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Amém. Mensagem dessa noite. As tempestades são inevitáveis, mas Cristo está conosco. Diga-se comigo, Cristo está comigo. O medo revela a nossa fé, mas Deus nos chama a confiar e crer nele. Deus nos chama a confiar e crer nele, sua vida vai mudar. Outra coisa que dessa palavra que a gente tem que entender, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus governa sobre todas as coisas. Jesus governa sobre o seu patrão, professor. Jesus governa sobre tudo, irmão. Jesus governa sobre tudo.
E por último, a nossa única resposta deve ser temor e adoração. Vamos temer ao Senhor. Como servos de Deus, nós devemos temer a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, e adorá-lo por quem Ele é e por tudo que Ele fez. A mensagem que eu tenho para dizer ao nosso coração nessa noite é: Deus está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Sejam fortalecidos. Receba essa palavra como Deus falando no nosso coração: eu estou no governo de tudo. Lembra de mim, eu sou o Criador de todas as coisas. Vamos colocar de pé, vamos orar. Mesmo que os ventos soprem, nós devemos descansar, porque Jesus está no nosso barco. Aleluia. E uma coisa a gente tem que ter no nosso coração: só lhe deu glória. Somente a Deus glória. É Deus que cuida de tudo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo louvor, pela Tua palavra. Muito obrigado por cada um dos irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos trazer uma palavra de fé, de esperança, de entendimento que o Senhor está na tempestade conosco. O Senhor vai nos livrar de toda tempestade, o Senhor vai nos trazer socorro, o Senhor vai nos trazer auxílio, o Senhor é o nosso refúgio, Deus. Nós confiamos em Ti, nós entregamos tudo que temos e que somos nas Suas mãos. Entregamos a nossa família, entregamos, Senhor Deus, nossos filhos, entregamos nosso trabalho, entregamos, Senhor Deus, nossos estudos, entregamos tudo que somos nas Suas mãos e Te pedimos: cuida de nós. Nos direciona, nos abençoa, nos lidera, nos governa. Nós queremos estar no mesmo barco que o Senhor. E nos dias da tempestade nós nos lembraremos que até aqui nos ajudou o Senhor, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor vai continuar cuidando e nos sustentando. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado por cada um dos irmãos, por essa palavra, que o Senhor derrame a Tua glória, graça e amor sobre nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus, glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, eu quero abençoar. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uns 10 abraços aí e até quinta-feira.